Graça e paz, queridos. Amém? Hoje nós vamos estudar o capítulo 23 de Josué, que na verdade é o penúltimo capítulo, de Josué. Passados muitos dias depois que o Senhor havia dado repouso a Israel de todos os inimigos em redor, e sendo Josué já idoso e de idade muito avançada, chamou todo Israel, as autoridades, os seus líderes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: eu já sou velho, com idade avançada. Vós tendes visto tudo o que o Senhor, o vosso Deus, fez a todas essas nações por causa de vós. É o Senhor, o vosso Deus, que tem pelejado por vós. Vede que vos reparti por sorte estas nações que restam, para serem herança das vossas tribos, com todas as nações que tenho eliminado, desde o Jordão até o Mar Grande, para o ocidente. O Senhor, o vosso Deus, as empurrará e as expulsará de diante de vós, e possuireis a sua terra, como o Senhor, o vosso Deus, vos prometeu. Esforçai-vos muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não se aparteis nem para a direita, nem para a esquerda. Não vos mistureis com estas nações que ainda restam no vosso meio. Não fareis menção dos nomes de seus deuses. Não os invocareis nos vossos juramentos. Não os servireis, não vos inclinareis a eles. Ao Senhor, o vosso Deus, porém, vos achegareis, como fizeste até o dia de hoje. O Senhor expulsou de diante de vós grandes e numerosas nações. Quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, porque o Senhor, o vosso Deus, é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, guardai com cuidado a vossa alma, para amardes ao Senhor, o vosso Deus. Se, porém, de alguma maneira vos desviardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ficaram entre vós, e com elas vos aparentardes e vos misturardes com elas, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor, o vosso Deus, não continuará a expulsar essas nações de diante de vós. Pelo contrário, elas vos serão por laço e rede, açoite às vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor, o vosso Deus. Ora, vou hoje pelo caminho de toda a terra. Vós bem sabeis, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas coisas que o Senhor, o vosso Deus, falou a vosso respeito. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Assim, porém, como sobre vós vieram todas essas coisas boas que o Senhor, o vosso Deus, vos disse, da mesma forma trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a terra que vos deu o Senhor, o vosso Deus, se violardes a aliança do Senhor, o vosso Deus, que ele vos ordenou, e fordes e servides a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e logo perecereis na boa terra que ele vos deu. Amém? Obrigado, Deus, por este dia maravilhoso, e obrigado por esta oportunidade, mais uma vez, de cantar lindos louvores ao Senhor e de estudar a Bíblia Sagrada. Obrigado, Deus. Envia o teu Espírito Santo neste momento para falar a cada coração, ó Deus, dentro desse texto que lemos. Pedimos a ajuda do teu Espírito Santo, porque foi ele, o Espírito Santo de Deus, que inspirou homens e mulheres para escrever a palavra do Senhor. Por isso contamos com a tua ajuda. Obrigado mais uma vez. Eis-nos aqui com o coração sedentos para ouvir uma mensagem da parte do Senhor. Por isso nós te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Com muita graça, que nós então chegamos hoje
no capítulo 23 do livro de Josué. Um livro muito bom, que quem está acompanhando o estudo tem notado, muitas lições poderosas para a nossa vida, e hoje certamente não será diferente, irmãos, tá? Do que nós temos visto nesse livro tão maravilhoso, tá? O que nós notamos? Que desde o capítulo 13, se os irmãos voltarem à Bíblia lá, vocês vão ver, Deus já estava anunciando que Josué era um homem idoso. Se você voltar lá, né, na sua Bíblia aí, capítulo 13 de Josué, você vai notar que Deus avisava, né, já alertava para o povo de Israel que Josué já não era mais um menino. Havia ainda no capítulo 13 terras por conquistar. E aí a palavra vai dizer: quando Josué era idoso e avançado em dias, disse-lhe o Senhor: já estás velho e avançado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para se possuir. Os estudiosos, irmãos, calculam que deste capítulo 13 até o capítulo onde nós estamos estudando hoje, 23, tenha passado em torno de 20 anos, 20, 23 anos, 20, 25 anos. Então vamos lá, se no capítulo 13 ele tinha menos 20 ou menos 25 anos, e aqui já diz que ele já era idoso, então os irmãos vão notar que Josué foi um homem muito abençoado, porque trabalhou muito, muito para o Senhor. Hoje nós encontramos as pessoas muito preocupadas com a aposentadoria, não é assim? Todo mundo preocupado com a aposentadoria, preocupado com as novas regras de aposentadoria. E vamos notar bem, irmãos, a gente pode aposentar de muita coisa, menos do serviço do Senhor. Amém? Menos do serviço do Senhor. A gente tem notado que as pessoas, elas se aposentam muito rápido do serviço do Senhor. E eu vejo que aqueles que trabalharam um dia já não têm mais forças para continuar trabalhando, e os novos que estão surgindo na casa de Deus, na obra do Senhor, eles têm surgido com outro pensamento e não têm se envolvido muito na obra do Senhor. Eu fui num velório, não sei se foi esse mês, eu sou muito ruim de memória, acho que foi esse mês mesmo, fomos num velório lá em Teófilo Otoni. Faleceu uma tia de uma irmã da igreja e nós fomos lá nesse velório. E nesse velório, irmãos, eu vi uma coisa incrível, e eu falei: Senhor, levanta mais pessoas desse jeito. A irmã era uma evangelista, a irmã ganhava almas. Irmãos, a igreja era maior do que essa, parece, se eu não estiver enganado, e quase todas as pessoas daquela igreja, irmãos, ela ganhou para Jesus. Aí o irmão me apresentou: isso aqui é o filho, né? É o filho dela que faleceu. Aí peguei na mão dele, falei: Deus abençoa, viu? E conforte seu coração. Só o Senhor pode confortar. Aí ele agradeceu: pastor, obrigado, o Espírito Santo já está confortando. E aí ele contou: pastor, minha mãe era uma ganhadora de alma. Ela ganhou uma comunidade inteira pertinho da cidade lá, perto da cidade onde nós estávamos. Uma mulher ganhadora de alma. Aí eu fiquei pensando: meu Deus, essa mulher morreu, e agora? Quem o Senhor colocou no lugar? A gente tem visto que as pessoas têm aposentado, irmãos, da obra do Senhor. Não tem idade. Josué já era velho, já era muito velho, diz lá no versículo 13, e diz os estudiosos que ele trabalhou mais 20, 25 anos até chegar no capítulo 23 hoje. E o capítulo 23, irmãos, começa dizendo isso: passados muitos dias, né, que o Senhor havia dado repouso a Israel de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já idoso e de idade muito avançada. Ou seja, o camarada, 20 anos, 25 depois, Deus está dizendo, ele é muito avançado em idade. E o homem estava trabalhando, irmãos. Então eu tenho preocupado com as pessoas que têm também desanimado de trabalhar e muitas vezes reclamando das possibilidades. Se eu perguntar aqui, por exemplo, todos vocês já ganharam uma alma para Jesus? Não precisa responder, eu só quero que você pense. Veja, irmãos, como nós não estamos fazendo o trabalho do Senhor. A gente está preocupado em cura para nós ou para alguém, em carro, em casa, em cavalo, está doido querendo, enfim, alguma coisa. Mas nós não estamos envolvidos com a obra e com o reino do Senhor. Sabe aquela igreja grande lá, e uma cidade, tanto que essa mulher foi velada lá na cidade onde nós estávamos, mas ela ia ser enterrada lá no povoado que ela ganhou. Diz que ganhou a cidade inteira, irmão, um por um ela ganhou. E aí eu pergunto você, quantas almas você já ganhou para Jesus? Quando você quer ganhar
Quantas você está investindo e falando do Senhor? Hoje nós temos um modelo de igreja no mundo, irmãos, que não cabe na minha cabeça. Hoje está funcionando uma igreja de eventos. As igrejas são cheias porque elas fazem evento. Elas chamam um artista para pregar, um artista para cantar, e aí as igrejas, tudo da região fecha e vai para lá. Eu não vou em igreja nenhuma, eu sou teimoso, irmãos, eu vou na minha igreja. Eu não vou em outra igreja, eu não loto igreja porque tem artista. Mas infelizmente hoje, o que eu estou dizendo? Hoje a gente tem visto um rodízio de crente. Crente daqui vai para a igreja de lá, o de lá vem para cá, mas não ganha alma mais. Porque as pessoas estão aposentando, irmãos, do ministério, do chamado e da obra do Senhor. Ah, que coisa linda, hein? Uma igreja inteira, uma mulher ganhou, uma cidade inteira, aliás, ela ganhou, um povoado inteiro ela ganhou, e aí o povo queria, ela foi para lá, foi velada na cidade, foi para a aldeia, para o povoado, que ela ganhou todas as almas para o Senhor, e vez por outra chegava alguém lá, e quando começava a conversar, dizia, ah, ela me ganhou para Jesus, ah, ela me pegava, e olha, irmãos, a mulher não tinha carro, não tinha nada, a pé. Passava e saía pegando o jovem, pegando o menino, levando para a escola dominical. Querido, eu te digo isso, porque a gente vê aqui que Deus, lá no capítulo 13, já avisava, Josué estava velho, e agora repete o Senhor no capítulo 23, que ele está muito velho, mas trabalhando, um tempo de 20 a 25 anos de trabalho, tá? Mas mesmo assim, velho, muito idoso, a gente nota que Josué está preocupado em encorajar o povo, irmãos, a se lembrar dos feitos do Senhor. Ele aqui começa a falar para o povo, olha, não se esqueçam das coisas que o Senhor tem feito por vós. Antes de morrer, ele preocupou em dizer, não se esqueça, Israel, de lembrar que foi o Senhor quem pelejou por vós, o Senhor que vos livrou, o Senhor fez com que as nações fugissem da presença de vós, foi Deus que fez vocês ir avançando. Então Josué aqui, irmãos, dá uma palavra boa de ânimo, animando o povo a não esquecer dos feitos do Senhor, e também ele incentiva eles a continuarem a amar a Deus, a obedecer à lei do Senhor e não se contaminar com os pecados do povo daquela terra. Por quê? Porque na verdade eles estavam tomando posse da terra, mas eles não haviam expulsado todas as nações, e Josué estava aqui à beira de morrer e avisando para eles, né, que ele ia passar, né, ele ia morrer, ele ia partir para o Senhor, mas ainda havia povo naquela terra que eles não haviam conquistado, e Josué está orientando eles então, amem a Deus, obedeçam à lei do Senhor, e não se contaminem com os pecados do povo da terra. Como, querido, nós precisamos aprender a não nos contaminar com os pecados do povo da terra. O mesmo caminho, o percurso que Deus fez com Israel, as mesmas exigências de Deus para Israel, são as exigências para nós nos dias de hoje. Porque o Senhor também não quer que nós nos contaminemos com os pecados do povo dessa terra. Amém, queridos? O que é? A gente não misturar com os pecados. Qual palavra que você dá para isso? Você não se misturar, ser separado dos pecados do mundo, enfim, que nos rodeia. O que você chama isso? Qual a palavrinha que a gente dá para isso? Pode falar, quem quiser, alto. Você não se misturar com o pecado, ser separado do pecado, chama-se o quê? Santidade. Isso chama-se, exatamente, chama-se santidade. Tá, irmãos? O que Deus está falando com Israel é isso aqui, dentro desses versículos aí que nós estamos só resumindo para os irmãos, para que os irmãos possam entender melhor. Olha bem, versículos 6 a 11, como é que a palavra diz? Olha, e esforçai-vos muito para guardar e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparte nem para a direita nem para a esquerda. Verso 7, não vos mistureis com estas nações, está vendo? Que ainda restam no vosso meio. Acabei de dizer para vocês que Israel conquistou a terra, mas ainda existia povo de Canaã no meio deles, no momento em que Josué estava dando orientações. Está vendo? Verso 7, não vos mistureis
com estas nações que ainda restam nos vossos meios. Não fareis menção do nome de seus deuses, não os invocareis, nos vossos juramentos, não os servireis, não vos inclinareis a eles. Você tem que pegar isso, querido, e trazer para a nossa realidade hoje, porque hoje existe uma preocupação muito grande entre as pessoas de poder viver a modernidade. E aqui o que Deus está dizendo para eles é para eles não misturarem, não servir aos seus deuses, não se inclinar a eles, não invocar esses deuses e nem mesmo mencionar o nome desses deuses no meio deles. Ô queridos, quantos deuses tem hoje que a gente menciona com a mesma boca que a gente depois quer cantar louvores ao nosso Deus? Quantas vezes nós emprestamos nossa boca para o inimigo, para o pecado, e depois com a mesma boca nós queremos louvar e bendizer o nome do Senhor. Deus, querido, de fato chama o seu povo para ser separado do resto do povo deste mundo. A igreja tem que entender que a igreja não pode modernizar muito. Tem que permanecer uma igreja, irmãos, arraigada na palavra, tá bom? Amém? Concorda comigo? Bíblia, arraigada na palavra. A Bíblia diz, é assim que a gente precisa fazer. Isso para a nossa vida, para a gente aplicar isso para a nossa vida e conduzir nossa vida dentro da palavra do Senhor, dentro dos princípios da palavra do nosso Deus, está vendo? Depois ele deixa claro, irmãos, também, que se esse povo de Israel se casasse com os restos dos cananeus que estava vivendo no meio deles, né? Deus ia deixar de lutar por eles, Deus ia deixar de guerrear por eles. A gente precisa entender, queridos, que nós crentes hoje temos que pegar essas lições e trazer para a nossa vida. Aqui está dizendo, ó, se vocês se misturarem, se casarem, se tornarem parentes deste povo de Canaã, desse povo dessa terra, Deus vai deixar de guerrear as vossas lutas. Hoje a gente tem uma ideia aí de guerra espiritual, não sei se os irmãos já falaram isso, já ouvi dizer, guerra espiritual, batalha espiritual, é um blá 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 muito grande, onde as pessoas querem chamar de batalha e guerra espiritual, culto muito agitado, muito gritado e muito cheio disso, cheio daquilo. Ô querido, guerra espiritual é isso, batalha espiritual se vence assim. Não se misture com o mundo, que o Senhor vai lutar as vossas guerras, vai lutar as vossas batalhas. Agora, se a gente mistura com o mundo, querido, com as coisas do mundo, a gente quer que Deus lute nossas guerras, nossas batalhas, Ele não vai lutar. Isso é a maior besteira, esses cultos muito agitados que eles dizem aí que é de libertação, que é de guerra espiritual, que é disso. Em geral as pessoas não são nem mudadas, nem transformadas. Está vendo? É muito claro quando a palavra nos orienta e a gente começa a entender. Ô meu filho, guerra espiritual, batalha espiritual, vitória no reino espiritual, ela é muito automática. Quando a gente vive o que a palavra de Deus manda, o Senhor manda a gente nos separar do mundo, então é para separar do mundo. O Senhor manda a gente viver diferente que o mundo vive, então é isso que nós vamos fazer, largar o pecado, largar os deuses deste mundo. Quando vai dizer que os deuses de Canaã, irmãos, que não era para Israel se curvar nem adorar, hoje a gente tem que pegar isso e trazer para a nossa realidade. Quais são os deuses hoje, irmãos, que a igreja às vezes se curva diante dele ou diante dela? Às vezes o Deus é um pastor, um pregador, uma pastora, uma pregadora, que todo mundo se curva diante dele ou diante dela, ao invés de se curvar diante do Senhor. Às vezes o Deus deste mundo é uma novela, é um programa de televisão, é uma internet, é um vício que a pessoa tem, ela não larga. E outras vezes é vício mesmo, vício carnal, mundano, né? É bebida, é álcool, é um punhado de coisa. Ô irmão, tudo aquilo que você se curva diante, é o teu Deus, que aqui está dizendo para nós. Tudo aquilo que você se curva diante, que você serve, é o teu Deus. Às vezes é o esposo, é a esposa que você se curva diante, é o teu Deus. Às vezes é uma preocupação, às vezes é algo que te incomoda muito, é o teu Deus, é diante de quem você se curva, é que você está adorando. É o que está dizendo para nós, é só que a gente precisa pegar isso, trazer para a nossa realidade. Verso 7, não vos mistureis com estas nações que ainda restam no vosso meio. Aí que vem dizer, não fareis menção dos nomes de seus deuses, não os invocareis nos vossos juramentos, aí, não servireis e não vos inclinareis a eles. Queridos, vou ser sincero, hoje o povo está mais idólatra do que nessa época aqui. Hoje o povo está mais idólatra do que nessa época. Porque hoje a gente idolatra às vezes até o trabalho, querido.
Hoje as pessoas idolatram o trabalho, o horário de trabalho é sagrado, mas não tem um horário para ter comunhão com Deus, na oração, na adoração, no culto pessoal, culto individual, só você e Deus. Não tem tempo para a Bíblia, para a leitura. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para a palavra, para a leitura da palavra. Então, queridos, é orientação. Apesar da idade, né, ele orienta o povo de Israel a não se misturar, e ele então começa a dizer, ó, se vocês se casarem, Deus vai deixar de lutar as lutas de vocês. E como é que vocês vão fazer? Olha o que diz o verso 12 e 13, olha. Se, porém, diz Josué, de alguma maneira vos desviardes e vos achegardes ao resto dessas nações que ficaram entre vós, e com elas vos aparentardes, está vendo, irmãos? Aparentar é tornar parente, tá? E vos misturardes com elas, e elas convosco, verso 13, sabei, certamente que o Senhor, o vosso Deus, não continuará a expulsar essas nações de diante de vós. Pelo contrário, elas vos servirão de laço e rede, açoite as vossas ilhargas e espinho aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor, o vosso Deus. Está vendo, querido? Detalhe importante que nós vamos concluir com isso. Deus faz promessas. Deus faz promessas para nós. Mas erra quem acredita que porque Deus fez promessa, a gente pode desviar dele que ele vai cumprir essas promessas. Sabia? Eu já escutei muita gente com isso. Uma vez que Deus promete, Deus não falha. Deus prometeu, ele vai cumprir. Eu já vi muita gente com isso. Mas olha, eu te mostro, estou te mostrando aqui na Bíblia, que se nós desviarmos dos caminhos do Senhor, Deus já não vai cumprir aquilo que ele disse. Hã? É pesado uma palavra dessa, né? Eu já vi gente dizer, mas fulano está debaixo da promessa. Vigia, Deus promete. E outro detalhe que eu falo para você com muita graça, muita ousadia e muita humildade na palavra. Essa história de que as coisas de Deus caem de mão beijada, está enganado. Tudo que Deus nos dá tem uma condição. Até a salvação. Até a salvação. Tem gente que acha, a salvação é pela graça, e é pá, eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Onde arrumar isso? O que a Bíblia diz que a gente tem que fazer para ser salvo? O que a gente tem que fazer para ser salvo? Quem lembra? Quem lembra o texto lá? Como é que é? Você tem que crer. Você tem que ter fé. Então, é cair de mão beijada? Não. Tem uma coisa que você tem que fazer que Deus não vai fazer por você, que é crer no Senhor Jesus Cristo. Você tem que correr atrás. Se não fizer isso, não tem salvação. Então, quer dizer, a ideia que a gente tem que é pela graça, é que você não tem que fazer nada. Você que não corre atrás para você ver, não. Você que não põe tua vida no altar, né? Você que não põe tua vida no altar de Deus. Você que não busca o Senhor para você ver. Bíblia tem que ser observada e vivida. Por isso que Josué está preocupado ali, velhinho, antes de morrer, está falando, gente, cuidado, não desvia, porque se desviar, aquela boa promessa que Deus falou, ele não vai cumprir, não. Então, queridos, eu estou aqui para te dizer que a gente tem que deixar o corpo mole. O corpo mole na área espiritual. Você tem que correr atrás daquilo que é de Deus, aquilo que glorifica a Deus, vida reta, uma conduta que glorifica ao Senhor. Hoje nós temos visto, irmãos, o nome do Senhor, o Evangelho sendo tão envergonhado por gente dentro das igrejas, que eu fico envergonhado terrivelmente. É gente de igreja que compra e não paga, é gente desonesto, é gente sem caráter, é gente que tem coragem de comprar daquela vendedora de roupa, sabe aquela vendedora de roupa, vendedor de perfume, aquela vendedora de vasilha, que trabalha suando para ajudar o marido em casa. Tem irmã, tem irmão que compra lá uma compra cara e não tem vergonha na cara e não paga. Está me envergonhando na Bíblia, envergonhando o Evangelho, querido. Aqui está dizendo, não é assim que funciona, querida. A porta, o caminho apertado, a porta é estreita, que vai nos levar para a vida eterna. E é isso que Josué está dizendo, vigia, gente, toma cuidado, Deus prometeu. Mas olha, se vocês não caminharem na linha, Deus não vai fazer o que ele prometeu, não.
Então, querido, sinceramente, é sério, tá? Essa é uma das grandes lições para nós aí, vigia. Tem que pôr a vida no altar, tem que mudar o caráter da gente, gente. A gente tem que ter um caráter transformado pelo Senhor, pelo Evangelho. Há quem diga que caráter não transforma. Se caráter não transforma, Jesus também não transformou água em vinho. Se caráter não transforma, então Lázaro que estava morto não ressuscitou. Se caráter não transforma, o cego, o coxo, o leproso não foi curado. Porque o meu Jesus transforma sim caráter, porque ele transformou o meu. Tem alguém que tem um caráter transformado aí? Diz amém. Ele transformou o meu. A irmã está lembrando muito bem que Deus, isso mesmo, que Deus prometeu, a promessa foi para todos aqueles irmãos escravos lá no Egito. Era uma multidão tremenda de israelitas que tinha nascido lá no Egito. A promessa foi para todos eles, mas Deus não cumpriu aquilo que falou para eles não. Por quê? Porque eles desobedeceram. Deus desobrigou Deus de cumprir. O que eu quero dizer, querido, que o pecado de Israel desobrigou Deus de cumprir. E aqui Josué está repetindo, vigia, gente, porque o vosso pecado desobriga Deus de cumprir. Deus não é mentiroso porque ele fez isso com Israel, e agora Josué estava dizendo, não, querido, é isso que a gente precisa aproveitar da palavra. A irmã lembrou muito bem, um exemplo dentro do que nós estamos estudando. Deus não cumpriu com aquela geração, toda ela morreu no deserto, só entrou daquela geração Josué e Calebe, que entrou na terra prometida. Nem Moisés, irmão, Deus foi duro e rigoroso com Moisés, porque Moisés não glorificou o nome do Senhor da forma como Deus queria, lá nas águas de Meribá. E ali Deus falou, você não vai entrar na terra. Então, esse rigor de Deus, a gente precisa trazer para a nossa vida, querida. Às vezes, olha, eu vou falar coisa muito prática aqui, porque às vezes a gente fala, os irmãos ficam meio perdidos. Querido, às vezes nós ouvimos músicas mundanas, seculares, diabólicas, o que não agrada a Deus. Às vezes bebemos bebida alcoólica, o que não agrada a Deus. Fumamos, prostituímos, mentimos, enganamos. Às vezes, irmãos, nós gostamos de uma maldita fofoca. E eu venho te dizer, eu estou dando nome aos bois, é só para os irmãos se situar aí. Querido, fofoca é infernal, é diabólico, é dar falso testemunho sobre uma pessoa. Então, querido, às vezes nós estamos tremendamente no lamaçal do pecado e nós estamos fora dessa presença do Deus Todo-Poderoso, que Ele não comunga com o pecado. E aí, Deus não está guerreando nossas lutas, não, porque a gente vive uma vida de miséria. Às vezes vocês podem pensar que o pastor é de guerra contra a campanha, pastor é de guerra contra ir no monte. Não, querido, eu estou te dizendo é que campanha em monte só vai funcionar para quem fizer isso aqui. Não tem mágica não. Você acha que tem pastor, irmão, poderoso, que vai impor a mão numa pessoa desonesta, que não dá dízimo nem nada, e vai pôr a mão, o camarada vai prosperar? Não, o caminho para prosperar é Malaquias, que diz para nós, ser fiel no dízimo e nas ofertas. Você quer ter dinheiro? Consagra o teu salário, consagra a tua aposentadoria, consagra a tua pensão, consagra o dinheirinho que você recebe. Quando você receber ele, fala, levanta e glória a Deus, Senhor, que está o dinheirinho que entrou, e vai, tira o que é do Senhor, querido. Não tem reza brava que prospera ninguém na área financeira, se não for fidelidade. Se você fizer qualquer outra coisa, você vai dar dinheiro para os outros, e vai perder teu tempo, porque Bíblia é isso que está dizendo aqui. Querido, e tem um tempo de plantar e depois um de colher, não é assim que diz a Bíblia? Então você vai plantando, um dia aquela planta cresce. Os irmãos da roça aí sabem muito bem, é incrível como 3 grãozinhos de milho produz muito mais do que 3 grãos. Você imaginou se a gente lançasse 3 grãos de milho na terra, irmãos, e colhesse só os 3? Você lança 3 lá e colhe um punhado de semente. Você lança 3 sementes e colhe um punhado de espiga. Eu sou ruim de plantação, mas eu já plantei, irmãos, também, né? Me fala aí, o pastor Marci, alguns irmãos aí, você planta lá um pé de milho, dá 2 espigas cada pé, mais ou menos? Pois é, diz o pastor Marci, que é experiente em plantação, que já plantou muito, dizer que um pé de milho pode, às vezes, dar 4 espigas. Tenha paciência, um dia compra uma espiga de milho e conta, para você ver como é que é a matemática de Deus para aquele que tem coragem, irmãos, de enfrentar o sol, de arar a terra, de jogar a semente e de esperar por chuva e depois ver a planta crescer. Você lança uma semente, você colhe 4 espigas pelo menos, ou 2 ou 3, não importa. Uma espiga que você colher, você já estava ganhando demais.
Então, querido, isso se aplica ao reino de Deus, se aplica à tua vida espiritual. Tu tens plantado uma vida santa, uma vida reta, como é que você quer que Deus luta por você? Como é que você quer que Deus luta no casamento, luta na família, luta no trabalho, luta com aquela causa na justiça que talvez você tenha? Meu filho, parte para o lado da palavra, parte para o lado de Deus, que Ele vai lutar suas guerras. Quando alguém se levanta contra mim, meu filho, sabe o que eu faço? Eu baixo a guarda e vou humildezinho para debaixo das asas do Deus onipotente, porque se Ele lutar a minha luta, o meu inimigo está roubado. Agora, se eu enfrento todo mundo e tal, e eu vou... vamos sair derrotados. Estamos pecando contra a palavra, pecando contra o Senhor. Então, querido, essa advertência é séria. Não mistura, não fica parente desse povo que está ficando na terra, não. Porque se vocês ficarem, Deus vai deixar de guerrear as guerras de vocês. Vai deixar de lutar, porque até agora foi Deus que guerreou as vossas lutas. Então ele orienta, não faz isso, porque se vocês misturarem, Deus vai pular fora e vocês vão ter que enfrentar, né, esse povo, e vocês vão sair perdendo, tá? E ele diz isso, irmãos, apesar de ter dito anteriormente que era Deus quem pelejava por eles. Olha bem, por isso que eu venho dizer hoje para você, que se Deus não está te dando vitória é porque Ele não está do teu lado. Isso é sério, irmão, isso machuca, não machuca? Mas eu venho dizer que se você não está em vitória é porque Deus não está do teu lado. Por acaso Deus já perdeu alguma luta? Já perdeu alguma luta, alguma guerra? Não perde. Então põe Ele do teu lado, ou vai para o lado dele. Porque se você notar o versículo 3b, Josué diz para eles assim, lá no finalzinho, é o Senhor o vosso Deus que tem pelejado por vós. Aí você pega o versículo 9, vai falar a mesma coisa, ó, o Senhor expulsou de diante de vós grandes e numerosas nações. Tá vendo? E aí, mas o mais incrível, os irmãos que já leram a Bíblia mais de uma vez sabem disso, os irmãos que estão lendo sabem, é que Israel era um povo pequeno diante de muitas nações que eles enfrentaram, e Deus usando Israel, uma nação pequena, expulsou nações gigantes. Então o poder e a força não está no nosso braço, nem na nossa inteligência, nada disso. O poder e a força está no Senhor, Deus dos exércitos, Deus Todo-Poderoso. A gente só precisa tê-lo do nosso lado. E aí no versículo 10 vai dizer, olha que palavra, se você puder acompanhar na sua Bíblia o versículo 10, olha o que é, irmãos, batalha espiritual, vitória espiritual, guerra espiritual, essas coisas que eles falam. Olha o versículo 10. Um só homem dentre vós perseguirá a 1000, porque o Senhor, o vosso Deus, é convosco, e Ele é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Um só vai fazer 1000 fugir. Olha bem que lindo. Um só vai fazer 1000 fugir. Isso porque o Senhor está preparando o seu povo, né, irmãos, para a batalha. Mas, mesmo assim, com essas promessas todas, se eles se misturassem, Deus ia pular fora e Deus ia fazê-los sofrer o dano, sofrer as consequências. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, vou pegar um exemplo de Elias, tá, para nós. Elias foi um profeta poderoso, um homem de palavra, de poder. E os irmãos sabem que ele fugiu de uma mulher. Como pode um profeta brutão daquele, né? E orou, Deus mandou fogo, consumiu o holocausto e tal. E depois ele foge de uma mulher. Para você ver como é que a coisa funciona. Tem lógica um homem que orou e Deus mandou fogo, queimou tudo, correr de uma mulher? Tem. Por que Elias correu daquela mulher? Para vocês notarem como é que a gente é, como é que nós somos vulneráveis espiritualmente. Se Deus não estiver conosco, querido, nós vamos fugir de qualquer inimigo, vão fugir da luta, vão querer desistir. Foi o que aconteceu ali. Aí você vai perguntar assim, pastor, você está dizendo que Elias estava então fora da vontade de Deus? Quem sou eu para dizer que Elias está fora da vontade de Deus? Mas eu vou te fazer uma pergunta, se você encontrar, você me dá a resposta. Elias não orou e Deus não mandou fogo consumir o holocausto? Não foi? Foi, não foi? Depois lê lá. Aí eu vou te fazer uma pergunta, me mostra na Bíblia onde estava escrito que Deus mandou ele matar aqueles profetas. Se você encontrar, você me avisa, mas ele mandou matar. Eu acho que foi aí que ele começou a correr de uma mulher. Será que Deus mandou matar? Deus não mandou, mas ele mandou cortar na espada e cortou. Se você for notar, logo em seguida ele começa a correr de uma mulher, de uma perseguição. E ele cai numa depressão tão grande, e olha que nós estamos no Setembro Amarelo, a época, ele cai numa depressão tão grande, que ele começa a pensar que só
ele de profeta estava vivo. Nossa Deus, e ele começa a murrinhar, porque matou todo mundo, porque só ficou eu. Aí depois, quando Deus abre o olho dele, fala com ele, Deus fala, rapaz, sai dessa caverna, tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. O camarada, irmão, estava num desespero tão grande que ele não via mais ninguém, eu estou sozinho, eu estou morrendo, eu vou morrer, eu estou perdido. Mas Deus não mandou fogo, gurinha mesmo. Isso é para você ver, querido, como é que nós somos vulneráveis quando Deus não está conosco. Você pode ser um homem ou uma mulher de poder, tem momentos que você precisa da ajuda e da graça de Deus. Pode ser que você está aqui hoje, meu irmão e minha irmã, e precisa da graça de Deus, da ajuda de Deus. Se Elias precisou também, você precisa. É onde a gente tem que ser humilde, né, irmãos, e seguir nessa caminhada, tá? Então, mesmo Deus tendo prometido para eles que, além de estar pelejando, pelejaria, e que um só deles ia fazer 1.000 homens correr, agora ele avisa, se vocês misturarem com o povo dessa terra, Deus não vai estar no vosso meio, e aí vocês vão ter um problema muito sério, tá? Então, irmãos, por fim, nós vamos o quê? Nós vamos ver um pouco mais do caráter de Deus, e é isto que para mim é muito importante, conhecer o caráter de Deus. Se você for olhar nos últimos versículos, a partir do 14, você vai ver que apesar de ter cumprido cada detalhe de sua boa palavra para Israel, Deus diz que se Israel violasse a aliança com ele, ele se iraria e logo o povo ia morrer. Preste atenção, por que nós não podemos desviar dos caminhos do Senhor? Preste atenção, por que a gente não pode esmorecer na fé? Preste atenção, porque você precisa ocupar mais do teu tempo com a Bíblia, com a palavra, com a oração. Você precisa ser crente fora da igreja. Está entendendo, irmãos, o que Deus está mandando dizer hoje? Você precisa ser crente fora da igreja. Na igreja a gente lê a Bíblia, na igreja a gente canta, amém, a gente ora. E o que você faz fora? Você canta, lê a Bíblia e ora fora? Então Deus está dizendo, seja crente fora da igreja. Porque é o seguinte, que nós encontramos no caráter de Deus aqui, que é a lição para nós, é que Deus cumpriu cada detalhe da palavra que ele falou. Mas, se o povo violasse a palavra, Deus ia se irar e logo o povo ia morrer. Querido, nossa fortaleza está no Senhor, nossa vitória está no Senhor. Se a gente não conseguir ter vida com Deus fora do culto, nós estamos roubados. Primeiro é que aqui na igreja, nós temos culto aqui na igreja, só ontem, hoje, e depois domingo de manhã, domingo de tarde, e domingo de noite, e sexta-feira a oração dos jovens. É muito pouco, irmão. Se você não é crente fora da igreja, você está roubado ou está roubada. Você vai enfraquecer na fé, você vai viver derrota, vai vir derrota em cima de derrota sobre sua vida. É isso que nós temos de lição. Agora eu quero que você leia comigo, tá? Do versículo 14, 15 e 16, para você ver que é ali que está escrito isso que eu disse. Olha, nós aprendemos do caráter de Deus, que apesar de Deus ter cumprido cada palavra que disse a Israel, se o povo pecasse, violasse a aliança, Deus ia se irar e eles iam morrer. Em vez de vencer, em vez de 1.000, de um deles perseguir a 1.000, na verdade eles é que iam ser perseguidos. Então vamos lá, Bíblia, verso 14 para baixo, olha. Ora, hoje vou pelo caminho de toda a terra, vós bem sabeis, olha bem, irmão, vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, olha bem, que nenhuma só palavra caiu de todas as boas coisas que o Senhor, o vosso Deus, falou a vosso respeito. Olha bem, todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Ao verso 15 começa, assim, porém, como sobre vós vieram todas essas coisas boas que o Senhor, o vosso Deus, vos disse, da mesma forma, olha bem, trará o Senhor sobre vós todas aquelas más coisas, até vos destruir de sobre a terra, que vos deu o Senhor, o vosso Deus. Aí diz o verso 16, se violardes a aliança do Senhor, o vosso Deus, que ele vos ordenou, e fordes servidos a outros deuses, e a eles vos inclinardes, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e logo perecereis na boa terra que ele vos deu. Então, querido, o que a Bíblia quer dizer para nós? A condição para que Deus cumpra as boas promessas que ele deu a nosso respeito, não está nas mãos de Deus, está nas nossas mãos. Se você estiver disposto, irmão e irmã, a seguir firme com fé,
o Senhor cumpre a boa palavra de te abençoar. Mas se você resolver não cumprir a boa palavra do Senhor, esmorecer, Deus já não tem mais compromisso em cumprir nada, porque você quebrou a aliança. Vamos combinar que a aliança que a Bíblia diz, testamento, é como um contrato. Vamos combinar a aliança como um contrato. Um contrato é o seguinte, um contrato tem cláusulas. Cláusulas que coloca lá os deveres de uma parte e os deveres da outra. Tá? Vamos lá, um contrato desse tipo, tá? Coisas que vai mostrar os deveres de um, os deveres do outro. Então Deus coloca lá o que Ele vai fazer. Se você fizer alguma coisa, Ele permanece firme. Mas se você não cumprir tua parte, já está quebrado o contrato, está quebrada a aliança. Por isso, querido, que pode ser que alguns de nós tenham quebrado a aliança com o Senhor. Tenha quebrado o contrato com o Senhor. A aliança é a Bíblia. É ela que mostra para nós as regras que a gente precisa cumprir para que o Senhor possa nos abençoar. Então é isso que nós estamos vendo ali, ó. Se não cumprirdes, né? Se violardes a aliança, então Deus já não vai mais fazer aquilo que Ele disse que ia fazer. E o povo vai sofrer. Você vai sofrer, eu vou sofrer, nós vamos sofrer. Por isso, queridos, que Deus exige de nós uma vida santa, uma vida reta na presença do Senhor. Precisamos de viver cada dia na presença do Senhor Deus, tá bom? Então nós podemos concluir isso, que Deus é soberano, que Deus não muda em sua santidade. Ele faz aliança, promete e cumpre, mas se nós formos infiéis a Ele, quebrando a aliança, Ele então amaldiçoa, ao invés de abençoar. Deus disse: vocês vão destruir todas as nações, porque é eu que guerreio. Mas olha, faz isso, isso e isso. Se vocês violarem a aliança, eu vou mirar com vocês, e ao invés de vocês vencerem, eles é que vão vencer vocês. Então a gente conclui dessa maneira, tá, queridos? Deus é soberano, Ele não muda em sua santidade. Ele faz aliança, Ele promete, Ele cumpre. Mas se nós formos infiéis a Ele, quebrando a aliança, Ele então amaldiçoa ao invés de abençoar. Então quer dizer, querido, que se a minha vida começa sendo abençoada, eu preciso continuar nos caminhos do Senhor para que a bênção continue na minha vida, no meu lar, em tudo que eu colocar as mãos. Não existe ritual, não existe oração, não existe nada que se possa fazer senão caminhar dentro da palavra de Deus, dentro da vontade de Deus, para que as bênçãos do Senhor, para que a aliança fique firme na nossa vida. Se você notar bem, Deus tem prazer em abençoar. A Bíblia fala que o Senhor visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, mas que Ele teria misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam. Está vendo? A condição é amar o Senhor. Se você ama a Deus, 1000 gerações depois de ti está debaixo da bênção. Mas se você resolve não amar a Deus e rebelar contra Ele, quebrou a aliança. Então Ele não tem compromisso mais de abençoar nada de 1000 gerações. A gente pode ser abençoado e ser amaldiçoado. Depende. Deus transforma a maldição em bênção, como também pode transformar a bênção em maldição. Não depende dele, depende de nós. Por isso urge a nós, cabe a nós a necessidade urgente de buscar o Senhor, irmãos, e entregar o coração nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus, que apesar de toda a minha fraqueza, apesar de toda a sua fraqueza, nós estamos aí, irmãos. Tem uma casinha para ir agora, não tem? Nós vamos embora agora, vamos ter uma casinha, tem uma água, tem uma luz, tem uma comidinha. Louvado seja o nome do Senhor, que não olha para a nossa miséria, para o nosso pecado e está aí nos abençoando. Mas nós temos que ter compromisso com o Senhor. Temos que ser crentes fiéis ao Senhor em todo o tempo. Lembra do que o pastor disse? Você tem que ser crente fora da igreja. Aqui na igreja você lê a Bíblia, você ora, você canta. Na tua casa você tem que fazer a mesma coisa, o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. Carrega a Bíblia na tua mão, carrega a Bíblia na tua bolsa, carrega a Bíblia e para e ora e lê. Ah, pastor, mas quando eu começo a ler a Bíblia me dá um sono terrível. Você dá sono trabalhando, você dá sono dirigindo, você dá sono na meio da BR, não dá. Então vamos repreender isso, querido, e vamos pegar firme. Estamos vivendo dias que Jesus está muito à porta, Jesus está à beira de voltar. E eu tenho medo que vai pegar muita gente e largar para trás aí. Gente que esqueceu de Deus. Gente que não lembra mais do Senhor, não serve mais a Deus com integridade de coração.
Tá bom? Que Deus abençoe sua vida, te dê uma ótima noite. Nós vamos, queridos, encerrar e estaremos juntos no final de semana, se Deus quiser. Amém? Obrigado, Deus, te bendizemos, como o Senhor tem sido bom, te louvo mais uma vez pelo livramento que o Senhor nos deu, e peço que o Senhor leve a tua igreja em paz, guardado pela tua mão poderosa. Peço que o Senhor abençoe tua igreja, o Senhor nos ajuda a caminhar na tua presença, perdoa nossas falhas, nossos pecados, nossas iniquidades, e nos ajuda a permanecer firmes no Senhor, para que tu possas assim cumprir toda a boa palavra que o Senhor tem dito ao nosso respeito. Obrigado. Repreenda, Pai, todo demônio, todo espírito maligno que tenha nos tentado desviar, nos entristecer, nos enfraquecer. Dá-nos graça, dá-nos força. Obrigado mais uma vez, te agradeço e peço que nos leve em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia.